Estimada comunidade escolar do Colégio Concórdia, a querida comunidade de Cristo, nesse ano e nesse contexto de tantas perguntas sem respostas, de tantas dúvidas, que muitas vezes vão assim castigando o nosso pensamento, ainda mais nessa semana tão delicada em que toda a situação sanitária se agravou em nosso estado, aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, mais do que nunca necessitamos da serenidade do Evangelho, de ouvir a palavra de segurança, de paz e de calma que Deus tem ao nosso coração. E nesse momento de ouvir a palavra de Deus, essa deve ser a nossa súplica, o nosso pedido, de que Deus conceda a todos nós ouvidos atentos, coração sereno, para acolher sua palavra de paz, de força, de arrependimento e perdão. E neste contexto, neste ano, nestas semanas, temos lidado assim com tantas dúvidas, com tantas incertezas. A gente fica, por assim dizer, exposto a tanta coisa que tantos dizem sobre todos os assuntos. Trata-se de crise sanitária, são impactos econômicos, vontades políticas. Nunca se falou tanto, nunca se opinou tanto, com tanta intensidade. E mesmo assim nós percebemos e sentimos na manifestação, no desabafo das pessoas, das instituições, muita insegurança, muita incerteza. E não é por menos, uns dizem isso, outros dizem aquilo. E curioso que a respeito dessa situação, Jesus vivenciou algo parecido a respeito da sua própria identidade, a respeito dele, da sua pessoa e da sua obra. Muitos diziam, olha, Jesus é esse, não, Jesus é assim, Jesus faz isso, Jesus fará aquilo. E o texto bíblico de Marcos, que nós ouvimos há pouco, nos relata que assim como hoje nós estamos expostos a uma série de conceitos rasos, opiniões rasas, falas superficiais, conhecimentos irrefletidos sobre assuntos de extrema importância para a nossa vida particular e também para a nossa vida em sociedade, assim também era a noção e a compreensão a respeito da pessoa de Jesus, em torno dele, dos seus discípulos e todas aquelas pessoas que seguiam a Cristo. O conhecimento das pessoas em geral a respeito da identidade de Jesus era extremamente superficial. É o que o texto de Marcos nos diz. O texto mostra que as pessoas, de maneira muito irrefletida, emitiam opiniões a respeito de Jesus e, portanto, também sobre sua missão. E aí é preciso lembrar que Jesus não era seguido apenas por aqueles 12 discípulos a quem ele chamou pessoalmente, de uma maneira mais próxima, mais íntima. Mas basta ler os relatos, especialmente dos milagres, que o evangelista às vezes relata 15, e temos a impressão às vezes de muito mais, cerca de 20 mil pessoas, multidões, seguindo Jesus, acompanhando Jesus. Sabedor disso, Jesus pergunta aos seus discípulos, aqueles a quem ele chamou de maneira mais próxima, aqueles com quem ele se relacionava todos os dias, quem os outros dizem que eu sou? Quem as pessoas assim em geral dizem que eu sou? E os discípulos respondem para Jesus, olha, Senhor, muitos aí dizem que o Senhor é João Batista, só que tem outros também dizendo que o Senhor é Elias. E ainda tem outras pessoas que dizem que o Senhor é um dos profetas. E ao perguntar isso, ao perguntar para os discípulos, né, quem os outros estão dizendo que eu sou? O que estão falando a respeito de mim? Jesus não estava passando por uma crise de identidade. O problema não era com Jesus. E não se enganem, ser confundido ou ser lembrado juntamente com João Batista, por exemplo, era uma grande honra. João Batista foi muito importante. Jesus mesmo falou que entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Mas era o maior
porque falava a respeito do Cristo que havia de vir. Ser confundido com Elias, nesse caso aqui envolvendo Jesus, era uma grande honra. Elias foi um dos grandes profetas de Deus no Antigo Testamento, do povo de Deus. Mas Jesus não era apenas um homem, mais um profeta dentre tantos outros. Há muito mais para se dizer da identidade de Jesus do que aquilo que a opinião geral a tinha concebido. E Jesus direciona essa mesma pergunta para aqueles que o conheciam de uma maneira mais relacional, mais próxima, mais íntima. Jesus pergunta aos seus discípulos, aos 12, tudo bem, tem muita gente dizendo assim que eu sou isso ou que eu sou como aquele e assim por diante, mas e vocês? Vocês que me conhecem, vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E através de Pedro, na voz de Pedro, os discípulos juntos confessam, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. E com essa resposta de Pedro, Jesus passa a ensinar, ele precisa ensinar a respeito do Cristo. O que significa ser o Cristo? O que o Cristo veio fazer? Qual é a sua missão? Afinal, uns diziam que a missão do Cristo era esta, outros, aquela missão. E no versículo 31 do nosso texto de Marcos, o evangelista escreveu: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse. Vejam a ênfase de Jesus. O Cristo é necessário que ele sofra essas coisas em lugar de todos. E o versículo 32 inicia dizendo assim, sobre isso, que era necessário sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar, sobre isso ele falava com toda clareza. E sim, a verdadeira identidade de Jesus Cristo tem a ver com a sua missão, com a sua obra consumada na cruz, confirmada na ressurreição, diferentemente do que muito se dizia nos dias de Jesus e nos nossos dias de hoje sobre quem era o Cristo. No tempo de Jesus, o Cristo era aguardado como um líder político, um guerreiro, um libertador nacionalista. E por isso Jesus lhes responde: olha, se é isso que vocês acham de mim, se é isso que dizem de mim, é melhor nem levar o meu nome adiante, não dessa maneira. Diz o texto, Jesus os advertiu a que ninguém dissessem isso a seu respeito, mas porque a sua opinião era rasa, superficial, extremamente superficial a respeito da identidade de Jesus. E assim como nos nossos dias, muitos hoje identificam Jesus como um líder muito importante no seu tempo. Outros ainda identificam Jesus como um grande mestre, um grande professor, de excelentes lições. Outros ainda identificam a Jesus como um verdadeiro exemplo universal a ser seguido pelos seus atos de amor, de compaixão universal para com todos os que precisavam. E vale dizer que isso tudo é verdade e muito bonito de se dizer a respeito de Jesus, mas não é só isso que nós temos para afirmar sobre ele. Ele é o Cristo, aquele que nasceu para ser rejeitado, para morrer, para ressuscitar. E aí nós nos lembramos da necessidade disso tudo. Porque isso nos lembra e revela algo sobre a nossa própria identidade. A identidade da natureza humana, de pecadores. Pois sofremos aqui as consequências do pecado na nossa vida. Nós causamos mal ao próximo, sofremos com o mal que causam a nós, cobiçamos, mas que em Cristo recebemos de Deus uma nova identidade. Somos uma nova criatura, uma nova criação.
Recebemos de Deus a identidade de filhos, de herdeiros daquilo que Cristo conquistou para nós, de graça. Recebemos a identidade de filhos amados, perdoados, fortalecidos, que num tempo de crise vivem sob a serenidade da bênção e do cuidado de Deus. A mensagem da cruz de Cristo, estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, é uma mensagem para tempos de crise, em que se fala sobre muitos assuntos, em que as pessoas têm tantas dúvidas e a segurança que nós temos está naquele a quem nós identificamos como o Redentor, o nosso Redentor. E neste tempo de crise ou em qualquer outra situação, como filhos de Deus, nós precisamos nos perguntar como eu estou sendo identificado nas minhas relações, como eu quero ser identificado. Como a comunidade de Cristo quer e precisa ser identificada diante da sua missão de levar o Evangelho. Como o Colégio Concórdia quer ser identificado em seu papel, em sua função, de educar e ensinar para este mundo e para a vida eterna também pela fé em Jesus. E aí nós nos lembramos da palavra do evangelista. É necessário. Primeiramente, é necessário saber e crer que Deus nos identifica como seus filhos amados, a quem Ele mantém suas promessas, neste mundo e na eternidade por causa de Jesus. É necessário saber que o próprio Deus nos identifica também como seus instrumentos, neste mundo. Instrumentos falhos, limitados, que às vezes acabam se deixando levar por todo o vento de doutrina, informação e opinião falsa, conhecimentos superficiais, mas somos instrumentos de Deus para anunciar a sua verdadeira identidade a respeito dos ouvintes, dos seres humanos, mas a respeito do amor, da graça em Cristo na cruz. É neste sentido que nós nos lembramos da verdadeira identidade de Jesus. E muito nos lembra da nossa identidade, de necessitados, daqueles que precisam e que se apegam em fé do perdão e na força que Cristo nos dá. Que Deus nos abençoe a viver assim, identificados com Cristo e com a sua cruz, identificados como aqueles que amam o próximo em humildade e compaixão, nas relações humanas diretas e também nas relações tecnológicas que o distanciamento e o isolamento social provocam nos nossos dias. Este é o convite de Jesus. Este é o convite que Deus entrega a todos nós. Um chamado para que neguemos a nós mesmos, como diz o texto do Evangelho, tomemos a cruz na vida diária ou também na internet, atrás do mundo tecnológico. Viver da identidade de Jesus, viver sob a cruz, viver sobre a graça, o perdão e a orientação de Deus. Eis aí a nossa identidade para a nossa vida aqui neste mundo e também na eternidade com Cristo. Amém.